A geração de riqueza por um indivíduo pode acontecer em diversas esferas de sua vida, profissional, intelectual, espiritual e principalmente financeira. Nesse último caso, a riqueza é criada com o aumento da disponibilidade de recursos financeiros, isso ao longo do tempo. Apesar de parecer simples, a geração de riqueza não é uma tarefa muito fácil. Todavia, conhecer as formas de desenvolver essa riqueza vale muito a pena, já que a abundância de recursos traz diversos benefícios, como conforto, segurança e fartura. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então já se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo e não esquece que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 18h15, às 6h15 da tarde, beleza? O que é a geração de riqueza? A criação de riqueza envolve um conjunto de técnicas e estratégias para gerar mais recursos financeiros para um indivíduo ou para uma empresa. Por isso, grande parte dos seus métodos podem ser aplicados tanto para uma pessoa física quanto para uma pessoa jurídica. Vale destacar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a riqueza no mundo não é algo limitado. Em outras palavras, os recursos financeiros somados não representam uma quantia fixa que é distribuída entre os agentes econômicos. Analogamente, a economia não funciona como uma pizza de tamanho limitado, que é distribuída em pedaços desiguais. Caso fosse assim, quanto maior fosse a população mundial, maior seria a pobreza, já que a mesma quantia seria repartida entre mais pessoas. Como que funciona a geração de riqueza? Conforme eu já falei, a riqueza mundial não é algo estático, mas uma variável econômica. Assim, devido à criação de riqueza, foi possível nas últimas décadas e séculos acontecer simultaneamente um aumento populacional e uma elevação do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O aumento populacional ocorrendo em simultaneidade com a redução da pobreza foi possível devido ao processo de criação de riqueza. Com ele, o PIB mundial pode crescer e ser distribuído, mesmo que de forma desigual, reduzindo a pobreza. Esse processo de criação de valor só é possível devido ao desenvolvimento da humanidade como um todo, sendo que isso inclui, por exemplo, aumento da produtividade dos fatores de produção, o desenvolvimento intelectual da mão de obra, a criação de novos produtos e serviços e o desenvolvimento de tecnologias. Empresas, por exemplo, como Microsoft, Apple ou Google são excelentes exemplos de criação de riqueza para a sociedade. A Microsoft, por exemplo, gera maior produtividade com seus softwares do pacote Office, como o Excel e o Word. A Apple, por sua vez, foi capaz de integrar diversos dispositivos em um só, com a criação do primeiro smartphone, dispositivo presente na vida da grande parte da população mundial. Já o Google foi capaz de desenvolver o acesso à informação de qualidade, com seu buscador e com o Google Maps. Todos esses eventos contribuem para a criação de riqueza. Entendendo melhor como funciona o processo de geração de valor, muitos podem se questionar, mas como aumentar a criação de riqueza no âmbito pessoal? Isto é, sem ser uma grande empresa, mas um indivíduo na economia. Para isso, existem dois principais caminhos: a criação de riqueza no trabalho e a criação de valor nos investimentos. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas opções, as quais devem ser praticadas inclusive de maneira simultânea. A geração de riqueza no trabalho é aquela que pode surtir efeito de maneira mais rápida, já que depende de eventos que podem ocorrer no curto prazo. No caso, todos eles são responsáveis pelo ganho de eficiência operacional, melhoria de margens e aumento do lucro. Isso porque quando um trabalhador consegue otimizar o processo produtivo de sua empresa, há um ganho de lucro, que é marginalmente repassado para ele, sendo isso um processo natural de reconhecimento de geração de riqueza por um funcionário de uma companhia. No caso daquele que gera otimização no trabalho e é dono do seu próprio negócio, a criação de riqueza vem naturalmente, afinal a elevação do lucro terá um benefício para o dono da empresa. Algumas das formas de gerar riqueza no trabalho são: resolução de problemas. A resolução de problemas é a forma mais genérica de geração de riqueza em uma organização. Afinal de contas, ela pode ser aplicada nos mais diversos setores, como financeiro, RH, operacional e comercial. Basicamente, é preciso compreender que os problemas do dia a dia de uma empresa são naturais, mas geram custos e despesas operacionais. Então, no caso seja possível resolver algumas dessas situações, será possível gerar riqueza pela redução desses gastos. Criar novas fontes de receitas. Outra prática entre as formas de criação de riqueza é o desenvolvimento de novas fontes de receitas para a empresa. No caso, isso acontecerá pela criação de um produto ou serviço antes inexistente. Sem dúvida, essa é uma das formas mais poderosas de geração de riqueza. Isso porque um produto ou serviço inovador pode se transformar em uma excelente forma de uma companhia gerar valor para a sociedade e ser recompensada por isso com lucro líquido maior.
aumentar a produtividade. Por fim, outra forma mais comum de gerar riqueza é pelo aumento da produtividade. De forma simples, isso significa fazer mais com menos. Em outras palavras, trabalhar melhor com os recursos e com os meios de produção para elevar a produção. Com esse aumento da produtividade, é possível gerar uma elevação das margens de lucro e de contribuição. Por exemplo, a margem bruta relacionada ao custo das mercadorias e dos serviços vendidos, e a margem operacional, que também leva em conta as despesas. Há ainda a possibilidade de criação de riqueza nos investimentos, que é uma excelente forma de gerar valor fora do emprego ou da empresa do indivíduo. Isso porque, nesse caso, a geração de riqueza vem pela aplicação do dinheiro em ativos, como títulos de renda fixa, cotas de fundos de investimentos, ações de empresas na bolsa de valores ou cotas de fundos de investimentos imobiliários, que são os FIIs. Que inclusive tem um vídeo aqui no canal muito interessante para você ver, procura aí, um vídeo sobre fundos imobiliários. Com cada vez mais pessoas buscando formas de gerar riqueza, é natural que a leitura da área venha ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros. Ou seja, a editora Livros para Ficar Rico aumentou seu espaço no mercado nacional. Que não é à toa, afinal esses livros podem expandir a mente do leitor no que se refere a questões como educação financeira e investimentos. Nesse sentido, vale destacar 3 exemplos de obras que seguem esse caminho. Primeiro, Criação de Riqueza, que é uma obra do Paulo Vieira. O livro Criação de Riqueza busca apresentar uma metodologia simples para quem busca aumentar o seu patrimônio. Assim, esse livro esclarece que os investimentos são a base para quem deseja atingir objetivos e possuir uma vida financeira saudável. Segundo, O Homem Mais Rico da Babilônia. Com milhões de cópias vendidas, O Homem Mais Rico da Babilônia é uma obra focada em lições relacionadas a como economizar e investir o dinheiro. Para isto, esse livro traz exemplos utilizados pelos babilônios, um dos povos mais ricos de toda a história. Ou seja, mesmo com ensinamentos antigos, é possível obter sucesso nas finanças. E terceiro, Quem Pensa Enriquece. Quem Pensa Enriquece é um dos grandes clássicos desse tipo de literatura. Nessa obra, seu autor, que é o Napoleão Hill, analisa os 500 homens mais ricos do mundo na primeira metade do século XX. Através desse estudo, o Hill entende que existem 15 características comuns entre todas essas pessoas, isto é, hábitos de gente rica. Dessa forma, ele elabora essa obra explicando que existem métodos para se entender como gerar riqueza. Tão importante quanto entender os conceitos por trás da geração de riqueza é compreender os hábitos com o potencial de gerar riqueza, ou seja, práticas que podem efetivamente fazer o indivíduo alcançar os seus objetivos financeiros. Nesse sentido, vale destacar os seguintes pontos. Primeiro, evite cartões de crédito. Ainda que seja um meio de pagamento muito comum, os cartões de crédito podem ser um entrave para pessoas que buscam a riqueza, que não é à toa, afinal, esse formato de pagamento, ainda que útil, pode comprometer toda a saúde financeira do usuário, ou seja, é possível criar dívidas com altos juros através dessa forma de pagamento. Dessa forma, é importante ter uma noção financeira boa, para então utilizar o cartão de crédito de modo seguro. Segundo, foque no sucesso financeiro. Foque em seus objetivos financeiros e crie hábitos que façam sentido nesse contexto. Assim, buscar especialização profissional, entender de finanças e investimentos devem ser questões recorrentes entre quem busca esse tipo de sucesso. Afinal, para obter ganhos elevados, é necessário entender que o pensamento de longo prazo é necessário. Portanto, o foco será um diferencial nessa jornada. Terceiro, procure feedbacks negativos. Entender que alguns hábitos e práticas podem ser negativos na busca da riqueza é um passo muito importante. Assim, a busca pelo feedback negativo é importante, especialmente para entender o poder de ser mudado. Quarto, tenha metas e objetivos claros. Por fim, mas não menos relevante, é a elaboração de metas para enriquecer e objetivos que podem levar a isso. Dessa forma, a elaboração de um planejamento financeiro pode ser um diferencial no projeto.